Universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom dia a todos, bom dia Dilson, mais uma vez aqui. O STF, na falta de uma proposta de governo consistente e digna de um candidato à presidência, onde o que deveria ser o foco das atenções do combate à pobreza e fome, conter inflação e políticas públicas inclusivas, os canhões, como sempre, apontam para aqueles que são ameaça ao projeto de permanência ao poder. Busca-se então, nesta seara, inimigos imaginários, para assim esconder os reais problemas que merecem a devida atenção. O alvo preferido dos autocratas e candidatos a protoditadores é sempre combater o judiciário. A literatura clássica das ciências políticas sempre apontam como elemento a ser controlado, ou então subjugá-lo, é o poder judiciário. Primeiro, se tenta aparelhá-lo, substituindo seus ocupantes com aqueles que estão afinados com suas posições políticas de autocrata de plantão. O passo seguinte é criar confrontos artificiais, numa tentativa de passar a ideia que está sendo perseguido. Portanto, não estão deixando ele governar. Agindo nessas duas frentes de forma conjunta, o passo seguinte é tentar convencer a opinião pública de que suas investidas são legítimas. As ditaduras da Europa do início do século XX cumpriram esta cartilha comum a todos os ditadores. Impuseram um cerco duro contra o judiciário, a ponto de ficarem a serviço dos ditadores e darem a falsa imagem de que seus chefes políticos agiam de acordo com os ditames da lei ou com a complacência dos magistrados que faziam vista grossa aos desmandos. Aqui no Brasil, o bolsonarismo tem por hábito criar conflitos artificiais e inimigos imaginários, como mote para insuflar os seus seguidores a seguirem nas suas propostas políticas e ficar em evidência nas redes sociais, fazendo com isto criar um estado de vigilância constante. E o alvo preferido é o STF. Não há dia que o tribunal não seja alvo de ataques e vilanizações de seus ministros. Os ataques sempre partem do presidente da República, com ofensa pessoal aos ministros, simplesmente porque, ao contrário do Poder Legislativo, onde é possível haver negociações espúrias ou não para dar governabilidade, no STF não existe espaço para este tipo de conduta. Por via de consequência, esses ataques acabam evidenciando uma turba de pilantras que utilizam as redes sociais, inclusive para cometer crimes contra as autoridades judiciárias, fazendo inclusive também ameaças de morte. Na semana passada foi preso ao fazer as mais bárbaras ameaças aos membros do STF. E ainda tem gente que acha que a ação do ministro Alexandre de Moraes foi excessiva e contra a lei. Incrível, não? É histórico no Brasil que a sociedade brasileira nunca entendeu ou compreendeu bem o verdadeiro papel do judiciário. Por ser um poder hermético, da qual seus ocupantes devem ser mais discretos nas suas atuações públicas, uma vez que o distanciamento é condição que garante a imparcialidade nas decisões judiciais, torna o judiciário um poder quase desconhecido da população, gerando, por sua vez, uma imagem de distanciamento. O que me causa espécie nesses ataques diários feitos por Bolsonaro, fato inclusive inédito entre os presidentes da República, é o que dizem os chamados juristas, ainda que uma parcela insignificante que endosse os ataques. As ofensas ocorrem porque não há submissão dos ministros às visões de mundo do chefe do executivo. Bolsonaro acha que o judiciário tem que ser extensão do poder executivo para atender às suas ideias golpistas e reacionárias. Ao atacar o STF, o presidente da República permite, por exemplo, pessoas que nunca leram nem a Constituição passarem a defender pautas inconstitucionais, tais como aquela história chata chamada prisão em segunda instância, pois nem sabem o que é cláusula pétrea. Se tais ataques se resumissem à enormidade de besteiras que são ditas contra o STF, não haveria maiores problemas. Mas a coisa deteriorou quando as críticas passaram a ameaça contra a institucionalidade, a vida dos ministros e a ordem legal. Claro que essa gente que faz esse tipo de ataque é resultado dos discursos inflamados do ocupante do Planalto contra um dos poderes da República. Essa gente acha que destruir o STF ou aparelhar a corte é a solução ideal. Ao que parece, as investidas contra o STF continuarão. Na convenção partidária realizada ontem para oficializar a candidatura à reeleição, Bolsonaro fez o de sempre, atacou o STF. Ao fazer isto, ele depõe contra a institucionalidade. Mas pelo andar da carruagem, tudo indica que isto acaba no dia 31 de dezembro. Então, meus amigos, é alvo constante os ataques ao STF. Gente fica defendendo pautas contra o STF de que nunca leu a Constituição, falando em prisão em segunda instância, que deve ocorrer, coitados, né? Vão ler primeiro a Constituição, mas depois ficar falando besteira.
Bom dia a todos e até a próxima quarta-feira.